Graça e paz, irmãos. Quero dizer para vocês da satisfação que eu tenho de estar esta noite aqui para compartilhar da palavra que Deus tem colocado no meu coração para a tua vida. Deus tem falado muito comigo neste sentido em relação ao que nós vamos falar esta noite. E eu espero que Ele fale com você também. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que no poder do Espírito Santo, tu me uses, Senhor, como instrumento teu, para que nesta noite eu seja uma bênção, Senhor, para a vida desses irmãos que estão acompanhando este culto de ensino. E eu te peço que o teu Espírito Santo os esteja edificando, transformando, falando com cada um deles e comigo também, para que nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há alguns dias, Deus tem falado comigo muito forte em relação a questões de mordomia. Então, eu estou trazendo para vocês e para todos nós esta noite uma palavra de mordomia. Eu espero que a palavra seja profunda, mas que não seja muito demorada para não ser cansativa. Eu quero conversar com vocês então esta noite sobre mordomia, neste culto que é um culto de ensino, um culto de doutrina, um culto que nós o intitulamos de culto da vitória. Mas não há vitória sem nós andarmos debaixo da obediência aos princípios da palavra de Deus. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, para nós vermos onde tudo começou, onde a mordomia começou e por que nós dizemos e dissemos que nós somos mordomos de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz que tudo começa em Deus. A mordomia, onde tudo começou. Capítulo 2, melhor dizendo, a partir do versículo 8 de Gênesis, nos diz assim: O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Veja só, o jardim que foi plantado no Éden foi plantado pela própria mão de Deus. O próprio Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Deus criou o homem. Antes de criar o homem, ou depois de criar o homem, Deus fez um jardim na região do Éden, e ali colocou este homem, o homem que o próprio Deus havia feito, assim como ele fez também o jardim. Deus pegou este homem e o colocou no jardim feito por suas mãos. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de toda a espécie, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Versículo 12. O ouro desta terra é de grande pureza. Lá também há resinas aromáticas e pedras de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus, versículo 15, colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Deus fez o jardim, colocou o homem no jardim para que o homem cultive e tome conta do jardim que era e que é do próprio Deus. Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Irmãos, olha que interessante. Vejam que interessante essa narrativa. Deus plantou o jardim em uma planície chamada de Éden. O próprio Deus plantou o jardim numa planície chamada de Éden. Por isso o nome Jardim do Éden.
O próprio Deus fez brotar árvores do solo. Da terra do Éden, nós lemos acima, da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, dando vida ao jardim, depois se dividia em 4 braços. Por onde esses rios passavam, por onde passavam os afluentes desse rio que nascia do Éden, havia prosperidade, irmãos. Ouro, mirra, pedras preciosas, incenso, marfim, ébano, óleos diversos, diversidade animal, ótimas terras para a agricultura. Essa região até hoje é conhecida como Crescente Fértil. Se você tiver curiosidade, procurar no Google Crescente Fértil. O que é o Crescente Fértil? Você vai ver que é essa região por onde passam esses rios que nasciam a partir do rio que regava o Éden. Deus colocou o homem para cultivar o jardim e para tomar conta dele. Mas Deus deu liberdade a esse homem para comer dos frutos de toda árvore do jardim, com uma condicionante. Havia uma condição: o jardim é meu, você que eu fiz é meu, vou te colocar nesse jardim, mas tem uma condição. A condição, irmãos, era obediência. Havia uma árvore, um fruto de uma determinada árvore, da qual o ser humano, homem e mulher, não poderiam provar, não poderiam comer. Era uma prova de obediência. E nós que conhecemos a história, sabemos então que o homem desobedeceu a ordem de Deus, comeu do fruto, e por isso nós estamos hoje sofrendo consequências do pecado original ainda de Adão e de Eva. Pois bem, por falar em obediência, por falar, melhor dizendo, em mordomia, nós entendemos com essa passagem, eu entendo com essa passagem, que tudo que nós temos, irmãos, vem de Deus. Não temos nada que não venha de Deus. O oxigênio que nós respiramos foi Deus quem formou. A inteligência que nós temos hoje para cumprirmos uma escala de trabalho, onde quer que esteja, foi Deus que nos deu. As portas que se abriram para que nós pudéssemos empreender da nossa inteligência, das nossas faculdades mentais e termos o nosso sustento, foi Deus que abriu. Tudo em nossa volta é Deus que nos dá. A família, que é o nosso apoio, a nossa base de sustentação para que nós possamos progredir, foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos, tudo que nós temos vem de Deus. E nós somos feituras dele, colocados neste lugar onde ele mesmo preparou para que nós estivéssemos. Mas tem condição, tem condicionante: obediência. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, Deus vai nos falar a respeito de uma coisa. O judeu, ele tem como princípio a questão daquilo que é justo e daquilo que é além do justo. Já falei sobre isso uma vez na igreja, muito rápido, mas é muito interessante essa visão. Vamos ver esta passagem que fala o que é justo e o que é excedente, que todos nós temos de Deus o justo e alguns têm o excedente. Vamos ver como está essa passagem registrada no livro de Provérbios, em algumas versões, 4 versões da Bíblia, pelo menos, nós vamos ver sobre isso. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: ao que distribui mais se lhe acrescenta, ao que distribui mais se lhe acrescenta, ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e aquela que atende também será atendida. Aquele que atende também será atendido. Esses mesmos versículos de Provérbios, capítulo 11, 24 e 25, na nova versão
tradicional, melhor dizendo, a nova versão transformadora, diz assim: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Nova versão transformadora diz assim. Já na Bíblia, na versão O Livro, diz assim: alguns há que distribuem o que têm e ainda se tornam ricos. Outros retêm com avareza o que possuem e acabam por tudo perder. Versículo 25. Sim, os que são generosos engordarão. Os que dão a beber aos outros serão saciados. E a nova versão internacional, a NVI, nos diz assim, irmãos, essa é uma versão que eu gosto muito, ela fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nova versão internacional, Provérbios 11, 24. Essa passagem e o contexto da passagem me fala muitas coisas. Eu quero que você entenda também da forma que eu estou entendendo. Todos, segundo o princípio judeu, todos vêm ao mundo, todo ser humano vem ao mundo pela criação de Deus. E Deus providencia a cada pessoa, a cada ser humano, a cada homem, a cada mulher, Deus providencia um padrão, um valor. E diz assim: isto é justo para você. Isto é suficiente para você. Deus já determinou, queridos, para você aquilo que é justo. E às vezes, para certas pessoas, ele dá algo além do que é justo. Segundo o princípio judeu, Deus deu a cada um que é justo e para alguns ele dá um excedente, algo além daquilo que você necessita basicamente. Esse excedente é um valor que Deus deixa depositado com você e comigo. É um valor que Deus deixa depositado para que Ele mesmo possa usar em algum aspecto da sua obra aqui na terra. Ou seja, Deus dá para você o necessário, o suficiente, e Ele dá também o excedente, um depósito, algo que Ele deposita em tuas mãos para Ele usar em um momento na obra dEle. Você tem, todos nós temos o que é justo. E isso nós podemos e devemos reter, o que é justo. Mas o que for excedente, irmãos, queridos, o que tivermos além do que é justo para a nossa sobrevivência, isso deve ser usado para uma boa causa dentro do reino de Deus. Voltando em Provérbios 11, 24 e 25, na nova versão internacional, diz: há quem dê generosamente. E esse que dá generosamente, completa-se o versículo, ele vê aumentar as suas riquezas. Quem dá generosamente, quem é generoso, vê as suas riquezas aumentarem, prospera. Outros retêm o que deveriam dar. Outros são mão fechada. Outros que têm além do necessário, eles se fecham no seu mundo. Não são prontos para ajudar ao necessitado, não são prontos para ajudar a obra de Deus, não são ávidos para serem instrumentos de Deus, financeiramente falando, em sua obra. A Bíblia diz lá, então, que estes caem em pobreza. O generoso prospera, versículo 25 de Provérbios 11. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros receberá alívio também. Queridos, o que acontece quando você é generoso?
Essa é a parte 3 dessa palavra. O que acontece quando você é generoso? Há uma garantia de que esse teu investimento tem retorno. Não, pastor, como é que é isso? Quer dizer que eu invisto no reino de Deus, eu sou generoso com as pessoas e eu vou receber de volta? Irmãos, escute bem, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz isto. Me mostra, pastor, onde é? Lucas capítulo 6, versículo 38, nos diz assim: deem, vamos ver na nova versão transformadora, deem e vocês receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão da medida que vocês adotarem será usado para medir vocês. Irmãos, essa versão, ela na Almeida Fiel, ela diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante se vos darão. Na nova tradução na linguagem de hoje, este mesmo versículo de Lucas 6, 38 nos diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele, Deus, será generoso. As bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. Glória a Deus, eu quero isso. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. O que acontece, irmãos, quando nós somos generosos? Lucas 6,38 diz que o investimento que nós fazemos tem garantia de retorno. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 8 a 15, nos dá um panorama muito bonito e muito esperançoso, muito acalentador do que acontece quando nós somos generosos. Diz lá, inicialmente, que Deus dará muito mais para você continuar fazendo boas obras. Se você faz boas obras, se você é generoso com o teu excedente, Deus te dará muito mais para você continuar fazendo boas obras. Versículo 8 de 2 Coríntios 9 diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Versículo 9. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele, Deus, dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Irmãos, isso aqui fala muito comigo. Tem pessoas que estão na pobreza, numa faixa extrema de pobreza, e muitas vezes essas pessoas estão até do nosso lado, das nossas congregações, das nossas igrejas, das nossas células, e Deus nos dá uma oportunidade tremenda para que nós sejamos o banco de Deus, a dispensa de Deus, para que nós sejamos mordomos de Deus em levar a estes o necessário para eles sobreviverem. Deus vai dar muito mais do que aquilo que nós precisamos, para que nós sempre tenhamos como fazer boas obras. Anote aí, verifique, 2 Coríntios 9, versículo 8. Mas Deus também dará todas as sementes que você precisa, e Deus fará com que a semeadura sua e minha cresça e resulte em uma grande colheita. Vejamos no versículo 10, diz assim, olha: Deus que dá a semente para semear. Irmãos, é Deus, escute isso, é Deus que dá a semente para você semear e o pão para comer. Duas coisas importantes de serem notadas, duas coisas diferentes: semente e pão. Lembra que eu falei do que é justo, do que é excedente? A semente é excedente, o que é justo é
pão. Versículo 10, então, de 2 Coríntios 9. Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Irmãos, atenção, Deus quer que você e eu sejamos dele dispenseiros, depósitos, locais de reserva da riqueza de Deus para abençoar a outros. E o próprio Deus nos dá pão para comer e nos dá semente para semearmos. Dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Semente, irmãos, é para ser semeada, não é para ser colhida. Semente é para ser depositada em terra. Semente é para morrer, para dali a semente eclodir, dar um broto e depois sair dali uma árvore frondosa que dali sim dará vários frutos. Deus dá para você e para mim estas sementes para nós semearmos. Pão para comermos, semente para semearmos. Amém? Estamos entendendo? Continuando, diz assim: Ele fará com que elas, as sementes, cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Queridos, a nossa generosidade faz com que as nossas sementes que vão à terra, que morrem, que são plantadas, faz com que essas sementes, a nossa generosidade, faz com que essas sementes, faz com que essas nossas sementes cresçam, deem uma grande colheita. E escute uma coisa, você semeia, a semente morre, mas os frutos da tua semeadura é você que vai colher, é você que vai provar, é você que vai usufruir. E as sementes que Deus dará também, outras sementes mais, você continuará semeando para que venham mais e mais colheitas grandiosas. Queridos, Deus dá a semente que você precisa para que você faça a semeadura e essa semeadura cresce e te dá um resultado. Também você terá em abundância para ser cada vez mais generoso. O versículo 11 diz assim: Deus, Deus Ele fará com vocês, Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. Irmãos, uma coisa interessante aqui. Para que e por que Deus quer nos enriquecer? Para que Deus quer nos prosperar? Não é para o nosso orgulho, não é para a nossa vaidade, não é para nós nos acharmos melhor que outrem, não é para que nós possamos agir vaidosamente, satisfazendo os desejos da nossa carne, dos nossos olhos, desejo de conforto, etc, etc. Apesar de que Deus nos permite usufruir tudo isso, o versículo 11 diz assim: Deus fará com que vocês sejam sempre ricos, para que vocês possam dar generosamente, com generosidade. Continuando diz: e assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Versículo 12. Porque isto que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Olha que interessante, irmãos. Eles, além de você ter abundância cada vez mais para abençoar, Deus te enriquece para que você seja cada vez mais generoso. Esse teu ato faz com que as pessoas orem a Deus, agradecidos, porque Deus está ouvindo suas orações. Deus está olhando para as suas necessidades e as está atendendo. Nós vamos ver no próximo versículo, irmãos, que Deus é glorificado. No versículo 13, quando nós somos ávidos em abençoar, quando nós somos generosos em abençoar, Deus
é glorificado por esse ato. Veja só no versículo 13, diz assim: eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês aceitam e seguem, eles darão glória a Deus, pois este serviço que vocês, melhor dizendo, estão prestando, mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. Eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Irmãos, Deus merece ser glorificado. E uma maneira que nós temos de fazer com que o nome de Deus seja glorificado é abençoando outras pessoas, abençoando outras vidas, através das ofertas, através do socorro que nós damos, através da semente que nós temos, que não é para comer. O pão é para comer, a semente é para semear em outras vidas. E essas pessoas, quando recebem as sementes que nós estamos dando, ou melhor, que Deus está trazendo a elas, através de nós, elas glorificam a Deus. Você quer que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido? Meu irmão, minha irmã, seja semeador no reino. Você vai ver, o nome de Deus será glorificado através de sua vida. Algo mais acontece quando você também semeia. Sabe o que é? É que quando você está semeando, você estará na oração daqueles que recebem as suas sementes. As pessoas que recebem da sua oferta, elas orarão por você, agradecidos a Deus pela sua vida, dispensarão as bênçãos sobre sua vida. A palavra de Deus nos diz, e nós sabemos disso, acreditamos disso, que a palavra tem poder. Irmãos, quando nós abençoamos alguém, esse alguém ora por nós, nos abençoando, a bênção recai sobre nós. Quando nós somos semeadores daquilo que Deus nos dá em excesso para outras vidas, o excedente que nós temos, as sementes que nós temos, se transformam em orações abençoadoras para nossas vidas. Versículo 14 diz: e eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente de palavras que não se podem descrever. Meu irmão, então o que acontece com quem é generoso? Quem é generoso também é agraciado, também é abençoado. Nós somos colocados sobre o muito, irmãos. Nós somos colocados sobre o muito. Veja o que Jesus nos diz na parábola em Mateus 25, de 14 a 30. Vamos pegar apenas algumas partes. Jesus continua, versículo 14. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus encarregados e pôs para tomarem conta da sua propriedade. Versículo 15. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Muito bem. Nós conhecemos a história, sabemos que um granjeou, trabalhou, prosperou esse dinheiro e quando seu senhor chegou, lhe entregou o que tinha recebido 500 denários, lhe entregou mais 500 denários. O que tinha recebido 200 denários, lhe entregou mais 200 denários. E o que havia recebido 100 denários escondeu, guardou, porque ele dizia que sabia que seu senhor era um homem perverso. Então, teve um momento desta viagem, teve um momento deste patrão, deste senhor, que ele volta para prestar conta com os seus servos. E aí os seus servos dizem assim, a partir do versículo 19, né? O empregado, versículo 20, o empregado que havia recebido 500 voltou e entregou mais 500. Versículo 21, este senhor chama este empregado de servo bom e fiel. Irmãos, duas coisas importantes: bondade e fidelidade. Não basta você ser bom, não basta você ser uma pessoa boa, não basta você ser alguém temente
a Deus e à sociedade se você não for fiel a tudo o que Deus colocou na tua mão. Servo bom e fiel, disse o Senhor a este que pegou 500, trabalhou e conseguiu mais 500. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Ao de 200, a mesma coisa, mas ao que foi infiel, ele disse que ele foi infiel no pouco, e até aquele pouco que ele tinha ser-lhe tirado e colocado na mão daquele que tinha granjeado e conseguido mais. Versículo 29 diz assim: porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Irmãos, quando nós entendemos na mordomia, entendemos que daquilo que nós temos não é nosso efetivamente, é de Deus. Quando nós empregamos dos nossos bens na mão de Deus, no reino de Deus, para abençoar a casa de Deus, para abençoar os irmãos que precisam, para abençoar os necessitados, Deus nos diz: ei, isso não vai te fazer falta. Isto vai prosperar na tua mão. E quanto mais você investir no meu reino, quanto mais você trabalhar em fé na minha obra, mais eu vou te dar. Concluindo esta palavra, toda a nossa prosperidade, irmãos, tem seu início em Deus. Toda a nossa prosperidade começa em Deus. Ele sempre nos sustenta em nossas necessidades. Em alguns casos, eu espero... Jonatas, conserta aí, Jonatas. Encerrando, irmãos, concluindo essa palavra. Toda a nossa prosperidade tem seu início em Deus. Ele sempre nos sustenta em nossa necessidade e, em alguns casos, e eu penso que você e eu estamos nesses casos, Deus nos dá um excedente para que nós sejamos seus canais de bênção para a obra dele aqui na terra. E como resultado, ele nos garante um retorno. Como resultado, irmãos, Deus é glorificado. Como resultado, nós somos abençoados pelas orações daqueles que recebem de Deus através de nós. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. De tudo que nós temos ou de que nós teremos, é Deus que nos dá. E Ele nos dá, segundo o que nós ouvimos aqui nesta palavra, Ele nos dá pão e semente. Pão é o necessário, é o justo. Semente é o excedente. Quando nós retemos, versículo lá em Provérbios, capítulo 11, novamente, Provérbios 11, versículo 24 e 25, diz assim: quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar. Reter além do pão. Há quem retenha a semente. E Deus não quer que você retenha a semente. Deus quer que você semeie cada vez mais, para que Ele invista cada vez mais na tua vida, te prospere, porque Ele sabe que você é um servo fiel. E o que Ele colocar na tua mão, você vai fazer prosperar, abençoando o reino dele, abençoando outras vidas e sendo abençoado por conta da tua obediência. Deus, portanto, quer que nós sejamos abençoados, não para nos enchermos de orgulho, não para nos enchermos de vaidade, mas para que nós sejamos canais dele para abençoar aqueles que precisam aqui nesta terra, no dia chamado de hoje. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã que ouviu esta palavra, entendam, Senhor, da importância, da bênção que é de sermos fiéis mordomos do teu reino. Que tudo que nós temos, tudo que nós viremos a ter, vem de ti. E que nós entendamos, Senhor, que tu queres que nós sejamos abençoadores, que nós sejamos semeadores, e que este ato de semear nos traz prosperidade, pois as sementes depositadas na terra,
elas morrem, mas elas dão árvores grandes, frondosas, que nos dão diversos frutos, em nome de Jesus. Queridos, que você então seja abençoado com essa palavra, que tenhamos nos nossos dias bênçãos sem fim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sua família e sobre todos aqueles que te cercarem, em nome de Jesus. Shalom, Deus abençoe, paz.